Oi, estamos voltando. Peraí, gente, eu vou chamar a Alessandra de novo para a gente continuar. Pronto, voltamos. Vamos lá. A outra pergunta que eu ia te fazer, para você falar um pouquinho sobre a parte técnica dos testes de DNA em laboratórios de genética forense. Como é que acontece? Eu sei que é muito amplo isso, isso é uma aula, é um curso, mas de forma resumida, como acontece isso, né? Como é que é a dinâmica desse teste, como é que é o fluxo de trabalho para as pessoas, até principalmente para quem não é da área, entender. E depois eu vou querer saber se você tem alguma dessas. Que a gente tem algumas sub-áreas, algumas subespecialidades dentro da genética forense, né? E eu quero saber se você tem alguma que te atrai mais, que você tem mais afinidade. Enfim, vamos lá, fala aí. Bom, vou começar pelo final. Ah, tá. Eu tenho, você sabe o quanto que eu sou apaixonada pela genética de populações, né? A parte Sim, a própria parte mitocondrial, que você também é apaixonada. tô quieta aqui, ó. Pois é. Eu gosto bastante, tem muito a ver com a evolução, que como eu já falei para você, eu acho que umas 3 vezes eu sou apaixonada por Darwin e a evolução. E a gente analisar, fazer essa análise mitocondrial, a gente estuda muito isso, né? A origem de determinadas populações, Sim, da população sim. brasileira. Então, eu gosto muito, é uma área que eu sou muito apaixonada. Eu gosto Eu, bastante. eu inclusive, tenho que confessar aqui que para mim foi uma dificuldade tremenda, tá? Porque eu não sou bióloga, sou farmacêutica. Então, assim, ó, penei, É, porque penei. você não teve a evolução, né? Que seria Não, essencial. Eu não não. sei por que que o farmacêutico. Para você ter uma ideia ali, porque assim, a biologia, né, a genética em si, como um todo, na grade da farmácia, ela é muito aquém comparado com a biologia. Isso aí não tem o que falar. A genética eu vejo como sendo a área do biólogo, né, essencialmente falando. Então, para você ter uma ideia, a minha dificuldade no início foi tanta com relação a isso que eu voltei para a cadeira da graduação. Eu tive numa faculdade aqui no Rio, na época que eu comecei a trabalhar com genética forense, e pedi para fazer 2 semestres de genética, genética básica. Então, era genética um, genética 2, da graduação de biologia. Eu não queria fazer a faculdade de biologia, eu só queria fazer essas 2 disciplinas. E foi Queria uma fazer. coisa, porque eles não queriam me deixar fazer. Eu imagino. Não. Mas eu consegui convencer lá o pessoal da faculdade, e eles me deixaram e eu fiz esse 1 ano. Então, para mim, foi importantíssimo voltar, ir lá para a base e, de fato, ter aula básica de genética para poder, né, compreender todos esses processos. Pois é. E agora falando, né, da parte que você pediu, da rotina do laboratório, bom, acho que tem bastante gente aqui que está assistindo também, que não tem o conhecimento técnico, né, dos termos de genética forense que a gente Isso. está acostumada a utilizar, né? A gente fala, a gente chega e fala, pô, Tati, você viu aquele eletroferograma? É. Mas assim, basicamente como que funciona? Na genética forense, você tem que ter uma amostra de referência e uma amostra suspeita, vamos colocar assim, né? A referência é aquela que você já conhece e a suspeita é aquilo que você quer saber a origem dela, de onde ela veio. Numa cena de crime, por exemplo, se você coletar um sangue naquela cena de crime, para você Uhum. chegar dizendo que fulano ou ciclano que é o responsável pelo assassinato,
você tem que, através do DNA dele, mostrar, né, provar que ele estava na cena de crime com o perfil que foi encontrado no sangue. Então, você tem que Verdade. comparar o perfil do sangue com o perfil do suspeito. Porque só o Uhum. perfil do sangue não adianta nada. Né? É Sim, só um perfil. exatamente. É Né? só mais um perfil. Ih, eu acho que travou. Gente, travou para mim. Não sei o que está acontecendo. Para mim, a Alessandra travou. Jesus. Ai, a Alessandra caiu. A Alessandra caiu, gente. Espera aí que eu vou esperar ela voltar. Para isso, vou esperar ela voltar, vou chamá-la de novo. Eu estou anotando as perguntas de vocês e já vou colocar para a Alessandra, tá? Tô colocando tudo aqui. Espera só um minutinho, deixa eu ver se ela já retornou. Ainda não. Alguém deve ter ligado para ela, verdade. É possível. Espera só um minutinho que eu estou esperando ela voltar. É, alguém perguntou aqui. Eu já vou adiantar bem uma pergunta. Alguém falou sobre. Foi a Milena, Custódio. Oi, Mia. Você está perguntando se para se tornar assistente técnico é o mesmo processo para perito judicial. Sim, você vai ter que aplicar os mesmos conhecimentos, então é o mesmo processo. Você vai ter que fazer o mesmo curso, aquela coisa toda. Para atuar como perito judicial, você vai precisar daquele curso, mas com relação a conhecimento, especialização, é a mesma coisa, mesmo processo, tá? Jesus, cadê a Alessandra? Bom, ela deve ter tido algum problema e deve estar tentando retornar. Vamos continuando aqui. A conexão deve ter oscilado. Ó, voltou. Deixa eu trazer a Alessandra de volta. Peraí. Vamos lá. Nossa, tá demorando a aparecer. Alê? Para mim ainda continua carregando. Não sei para vocês aí. Para mim, a imagem, né? O vídeo da Alessandra ainda não apareceu. Nossa, caiu de novo. O curso não é obrigatório em todos os estados. Tá, Ludmila está colocando aqui que para o MIA, para assistente técnico, não precisa fazer o curso em si, tá? É só para perito judicial. E essa questão de que o curso não é obrigatório em outros estados, a gente já tinha até comentado no início aqui da live, né? Que de fato vai variar em outros estados, mas não é todo mundo, não é todo estado que exige o que o Rio de Janeiro exige, que para você se cadastrar, você tem que ter esse curso de 21 horas, pelo menos, tá? Mas então você não precisa. A Lúdia acabou de esclarecer aqui que não precisa de você fazer o curso de perito judicial para atuar como assistente técnico. Mas eu acredito que, é, com relação à especialidade, né, que a Milena colocou, você precisa ter a mesma formação, né? Para atuar como assistente técnico, você também tem que ter o conhecimento técnico para poder, enfim, atuar e fazer as suas observações, as suas considerações. Então, eu acho importante deixar claro que a formação, a especialização, de fato, isso não vai ser diferente, né? O conhecimento você tem que ter, tá?
Vamos lá, deixa eu tentar trazer a Alessandra mais uma vez, que ela está caindo. Isso, precisa de expertise, precisa do conhecimento. Alê, você voltou. Oi, a internet caiu. Tava eu aqui, Jesus. A Alessandra não. Não, eu tentei voltar várias vezes, mas eu não consegui, travava. Pode ter sido uma instabilidade aí na rede, não sei, na internet. A internet caiu aqui em casa. Ah, tá. Olha, eu não sei aonde que a gente parou. Se eu te interrompi fazendo algum comentário, eu não lembro. Agora, tem uma pergunta. Eu já respondi uma pergunta no seu lugar aqui, já me meti e respondi. Ah, que bom. Respondi a sua pergunta. Agora, teve uma outra pessoa. Ai, meu Deus, deixa eu achar aqui. Foi uma pergunta tão interessante. Ah, achei. Foi o Igor. Em questão tecnológica, o perito judicial no Brasil encontra muitas dificuldades. E como assim, em termos tecnológicos, De que métodos? de métodos, de metodologia? E a pergunta dele foi essa, em termos tecnológicos. Igor, você pode fazer a sua pergunta de novo? Esmiuçar um pouquinho. Eu acho que quem encontra uma dificuldade maior é a perícia criminal, né? A perícia criminal, realmente, a gente sabe que aqui no Brasil tem pouco investimento, o pessoal lá do IPPGF mesmo, a gente sabe o quanto que eles sofrem por falta de determinadas coisas, né? Acho que deu uma melhorada nos últimos meses, nos últimos anos, se eu não me engano. Tanto que eles receberam vários equipamentos, mas eu acredito que você esteja falando também da questão do ideal, né? Isso, É. exatamente, do ideal, Outros laboratórios de outros países, né? isso. Se for comparar, realmente a gente tem dificuldade. Agora, perito judicial em si mesmo, Acho que não, né? Ah, em questão de falta de equipamentos, é isso que ele colocou. Falta de equipamentos ali. Nossa, que pena. Eu acho que está tendo alguma instabilidade lá na rede da Alessandra. Acredito eu. Poxa, se não estabilizar, se ela não conseguir voltar, não conseguir... Voltou? agora voltou, agora voltou. A Tá. internet está uma beleza aqui em casa. Mas ele falou, né, em termos de equipamento. Ouviu? Ali? Oi? Bom, ali não sei, tenta. Ela não vai me escutar também. Bom, eu acho que eu vou respondendo aqui. Se a Ali não voltar, eu vou respondendo aqui o que eu souber, tá, gente? Em termos de equipamento para o perito judicial, eu acho que não pesa muito, assim como ela. Acho que ela. Oi, Alê? Não. Sim. Eu acho que não pesa muito, porque o próprio. O perito judicial, no caso, com essa especialidade, ele vai utilizar a estrutura laboratorial, outra estrutura laboratorial, né? Como a gente falou lá no início da live. Oi, Alê. Oi, de novo, tá difícil. Eu estou tentando responder a pergunta do Igor, e estou falando sobre a questão tecnológica, né, que na minha opinião, isso não pesa muito para o oficial em genética forense, porque ele usa outra estrutura laboratorial, né, de outros Isso, locais. isso. Então, isso acaba não pesando com relação para o perito judicial em si, né? Sim, exatamente, isso. Não sei se ele estava querendo, se ele estava falando com relação ao perito criminal oficial. Aí, como você já comentou, né, questão de estrutura, investimento, que, né, é importante, isso que pode ter algum peso para a perícia oficial, não para o perito judicial em si, né? Isso, exatamente. Isso aí, Tati.
Há também requisições judiciais em casos abertos. Alguém está aqui dando alguma contribuição, nos quais não há material de referência disponível. Sim, com certeza. Parabéns pela iniciativa na divulgação das ciências forenses. Ah, obrigada! Mas é verdade. A gente não chegou a falar sobre isso, né, Alê? Sobre a questão do caso aberto, caso fechado, mas é exatamente obtuso preso. Quando você tem casos abertos, você não tem referência disponível. Caso fechado, você tem tanto a referência quanto a amostra questionada, Isso, né? Só isso. definir, para quem não está acostumado com esses termos, que a gente, é mais uma questão que a gente usa muito na nossa área, né, Alê? Só na nossa área, mas amostra questionada e amostra de referência, né? Que é a amostra Isso, questionada. A gente não conhece a origem, a gente quer determinar isso, quem é, exatamente. né? Essa amostra está no local, essa é a amostra de origem duvidosa que a gente precisa chegar à identidade. Já a Isso, amostra de referência, ela se conhece, sabe de quem vem aquela amostra, a origem dela. Não é isso? exatamente. É isso que eu estava explicando quando a live caiu. Eu não sei até que ponto que o pessoal Acho que ninguém escutou, entendeu. acho que ninguém escutou nada. É, mas agora você já explicou aí. Então tá. Ali, indicação de livro para o pessoal que tem vontade de se aprofundar um pouquinho na genética forense, ou que não seja só de genética forense, que seja alguma coisa relacionada à perícia judicial em si, ou de direito, enfim, você tem alguma literatura para indicar para o pessoal aqui? Em relação à genética forense, o livro do Gravinoli, que saiu agora, eu acho que ano passado, esse ano, que ele fala sobre genética forense, é um livro muito bom. Não é só dele, né? Tem uma série de colaboradores, são pessoas da área que têm uma grande vivência na genética forense. Eu não me lembro exatamente o nome do livro, eu acho que era Introdução à Genética Forense. É o de capa verde? É o de capa verde, Sim, né? isso mesmo. É um livro E da História do Milênio. isso, Né? Da área foi o último livro lançado, assim, da Millennium, especificamente para genética forense. É bem fácil para o pessoal encontrar através do site da Millennium. Não é difícil, não. São isso, vários profissionais, né, que são vários colaboradores da área que escreveram o livro, né? isso mesmo. E o Butler, né? O Butler, bom, os livros do Butler são para quem quer, de fato, né, aprofundar mesmo na área, quer seguir essa área, é isso que eu recomendo pelo menos. Os livros do John Butler são livros mais aprofundados na área, inclusive não tem em português, né? Os livros são Sim, são em inglês mesmo. exatamente, não vende aqui no Brasil, você tem que comprar fora, você tem que comprar pela Amazon, enfim. Tem essa dificuldade do acesso ao livro, mas eu super recomendo também. Estou igual a você. Isso. Quem não é, né? Da genética Pois forense. é. Quem não é? Quem não conhece o Butler? É o nosso papa da genética forense. Então, mas tem outras coisas assim que é interessante. Eu perguntei para você somente sobre indicação de livros, mas deixando aqui que é importante, né, as pessoas que querem seguir pela área comparecer a evento científico. Eu gosto sempre de Sim, falar isso, de bater nessa tecla. Tem muito aluno de graduação que hoje, eu falo isso nas lives, o pessoal hoje da graduação tem muito mais contato com a área forense do que nós, quando fizemos graduação, tínhamos, né? nossa, não tem nem comparação. Na nossa época não tinha nada. Exatamente, ela está muito presente hoje dentro da universidade, esse contato está muito maior, que eu acho maravilhoso. Então, assim, a pessoa às vezes fica um pouco insegura de ir a um evento científico. Ah, mas eu não conheço ninguém, eu não conheço nada, ainda estou no segundo período. E eu falo, não, vai a evento científico, né? É importante, Sim, desde cedo, vocês se acostumarem com isso. E até mesmo quem já é formado, quem já é profissional, tem muitos eventos aí da área, então sempre que puderem, né,
procure comparecer aos eventos, porque a questão do network também é importante, tem os profissionais ali que a gente pode ter contato, conversar, então é importante. Aqui enquanto travou, só fiquei falando aqui dos eventos. Travou de novo aqui, mas agora acho que tá legal. E por último, eu ia perguntar para você, não sei se você já falou, era se você podia contar algum caso que você atuou ali como perita judicial envolvendo a genética forense. O caso assim que eu achei mais interessante, que eu gostei, que foi diferente, né? É aquele do jockey que eu já citei, que eu trabalhei com cavalo na realidade. Foi um pouco diferente para mim. Eu tive que conhecer várias coisas. Eu fugi um pouco da minha zona de conforto e conhecer a parte de STR de cavalos. Você sabia que existia? Mundo, né? Você sabia que existia banco de DNA já de equino? Você já sabia? Então, eu não sabia. Eu não sabia. Eu fiquei surpresa. Eu fiquei bem surpresa e eu achei muito interessante. Eles têm um pedigree, né? O pedigree deles, para eles têm que ter feito perfil genético e tem que estar no banco o perfil genético deles, do pai e da mãe, de cada cavalinho. Sabia que era nesse nível. Interessante. É muito legal, muito interessante. Bom, Alê, acho que a gente vai ficar por aqui. Que pena. Mas foi ótimo, Tati. Foi muito bom falar com você. O pessoal interagiu bastante, fiquei feliz. Obrigada mesmo. Gostaram da discussão que a gente teve aqui, muita contribuição, né? Muita gente que está aí online ajudou, inclusive trazendo informações aqui para a gente. Então, eu já vou agradecendo a participação de todo mundo, a presença de vocês e a sua presença, Lê. Mais uma vez, como eu falei no início, adorei você ter aceito o nosso convite para a gente conversar aqui, que eu gosto de trazer essa amplitude, de falar sobre as outras aplicações da genética forense, tanto da genética forense como das outras áreas, mas como a gente está aqui da genética forense, que o caminho não é somente a perícia criminal oficial, a gente tem outras possibilidades. Então, obrigada mais uma vez, foi muito bom, foi um prazer conversar com você. Foi ótimo, foi muito bom mesmo, Tati. Muito obrigada, tá? Obrigada. Pessoal, obrigada. Obrigada para todo mundo. Vou aproveitar e vou convidar o pessoal, inclusive você, Alê. Semana que vem a gente tem mais uma live boa, interessante, né? Mais uma vez aqui eu suspeita para falar. No domingo que vem a gente tem uma outra live aqui, que é a minha com a Lud. Claro que eu vou assistir. Estamos juntos aqui no perfil para falar sobre a interdisciplinaridade nas ciências forenses, mais especificamente em duas áreas que são as nossas formações, né? Que é a minha em genética forense e a dela em papiloscopia. Então, a gente vai falar aí da integração dessas duas áreas e compartilhar a nossa experiência com isso tudo. Então, Ali, conto com você também. Com certeza. Beijo, Ali, foi um prazer. Foi ótimo. Tchau. Tchau, obrigada.